Bom, gente, estamos aqui de novo para mais um encontro, mas assim, eu queria dizer que não é nada, esses encontros são completamente improvisados. Não tem nada assim muito, eu não sei quantas aulas eu vou dar. Eu comecei porque a Cláudia Becher me propôs isso, da difusão cultural. A gente está com uma exposição Até que Meus Dedos Sangrem, do percurso de artista aqui na URGS. A gente queria fazer alguns workshops lá, mas não foi possível, né, em função da quarentena. Então, estamos fazendo assim, comecei o primeiro, depois fiz o segundo, o terceiro, mas não sei quantos vão ser, como vão ser, nunca fiz isso na vida, então é um negócio assim completamente assim, a gente está fazendo conforme vocês vão nos dizendo. Algumas coisas que eu recebo e que eu estou também levando em conta. Por exemplo, a, a última vez eu dei um exercício sobre o Giacometti e o Matisse, e outro sobre como fazer um trabalho mais feio e o mais bonito, para tirar um pouco aquela coisa do bonitinho, que a gente tem assim sempre um medo de sujar o desenho, de que o desenho vai ficar menos perfeito e tal. Esse é o objetivo do exercício. Mas algumas pessoas dizem, não, esse eu gostei mais do Matisse e tal, porque mais. Porque, no final de contas, a gente sempre procura a beleza. E é verdade, a gente, mesmo no feio, existe a beleza, né? Muitas vezes o desenho agressivo é mais bonito até do que um desenho mais. Então, nós vamos continuar pensando nessa coisa também de outros artistas, de outros desenhos e como que isso se dá. Algumas pessoas me pediram também, e eu acho que seria interessante dar um breakzinho, assim, porque isso aqui não é aula, isso aqui é um workshop, né? Aqui dentro da minha casa, do meu ateliê, uma coisa que para mim está sendo completamente nova e até me sinto assim muito exposta e tudo, né? Então, assim, de mostrar como é que é o meu processo de trabalho, como que eu vou ler essa exposição e fazer talvez alguns exercícios na próxima vez em função disso, tá bom? Vamos fazer assim, mudar um pouquinho, talvez algum outro fazer um encontro em que eu fale mais sobre a ideia de desenho, né? Porque isso é uma coisa que muitos alunos me diziam, às vezes, que não mudava, às vezes, só a maneira de desenhar para eles, o trabalho, porque eu sempre pedia para eles me dizerem se tinha mudado, se não tinha mudado, alguns, enfim. Mas também a maneira de pensar o desenho, porque uma coisa está junto com a outra, né? O meu pensamento sobre desenho vai influir no meu trabalho. É claro, essas coisas estão imbricadas. Bom, como nós estamos fazendo esses encontros, então, um ateliê, na verdade, né? Uma visita ao ateliê, então vamos também ver aqui o lugar onde eu faço meus vídeos e onde eu estou fazendo essas ediçõezinhas para esses videozinhos que a gente está compartilhando aqui, né? Então, assim, na outra vez a gente viu isso do Matisse, Giacometti, então seria interessante que a gente pudesse, que vocês pudessem reconhecer agora, né, o que é Matisse, o que é Giacometti, pudessem ir procurando coisas, né? E vendo isso, e a gente vai conversar um pouquinho também sobre tema e conteúdo, que foram assuntos que a gente tratou no outro encontro. Bom, a gente falou alguma coisa semana passada sobre tema, né? Então, assim, que o tema não está necessariamente ligado à expressão, quer dizer, às vezes um sapato do Van Gogh chora mais do que uma criança, né? É capaz de chorar mais, é capaz de dar uma expressão mais triste, enfim, temos esse exemplo. Agora, nós vamos então mostrar alguns exemplos que foram recorrentes, inclusive que as pessoas têm feito, porque está muito à mão nas casas, né? Que é um vaso com flores artificiais até, e vou mostrar alguns artistas que trabalharam de diferentes formas com isso, e outros vocês vão pesquisar, porque é importante
desde a última vez, que vocês também pesquisem, né? Desenhistas que trabalham com diferentes temas, de diferentes formas, né? Conforme vocês vão se sentindo mais afinados, o gosto enfim, aqui um vaso anônimo, né? Um desenhista com uma pessoa que não está definido, são vasos anônimos. Esse é o Buffet, o Bernard Buffet, é um artista que se suicidou não faz muito tempo. Esse é um trabalho do David Hockney, que alguns de vocês conhecem, que é um trabalho mais clean, né? Um grande desenhista inglês, esse também é dele. Esse também é do Hockney, com lápis de cor, vocês vejam que simplicidade, né? Só para vocês terem uma ideia assim muito rápida. A gente pensa que o desenho é alguma coisa natural, que o desenho está assim, flutuando no espaço aí, como as coisas. Mas não é, o desenho é uma construção, né? Uma construção, uma linguagem, como é, sei lá, o inglês, como são as línguas, existe toda uma construção de códigos que se aprende e que foram pouco a pouco se estabelecendo. Então, eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas, mas assim, muito, eu não estou aqui para dar aula de história da arte, nem é o caso agora, mas algumas coisas assim dos primórdios do desenho, do inicinho, só para a gente entender assim algumas coisinhas assim bem do início, tá? E depois vamos fazer alguns exercícios. Tudo muito rápido, porque não tem como agora aqui fazer alguma coisa que não seja hiper superficial. Bom, essas considerações nós vamos ver como que começa o Paleolítico, o Neolítico e no Egito, na Grécia, que é o início da história da arte. Na verdade, a história da arte começa no Egito, segundo Gombrich, e segundo outros autores, porque no Egito foi aí que começou uma linhagem, quer dizer, os gregos já viram o que estava se fazendo no Egito, eles começam a ser influenciados pelo que se fez no Egito, então aí começa uma história, né? Vocês veem que na Austrália, 20 mil anos antes de Cristo, ali vocês veem essa mão, essa marca, que é o instante impregnando ali a linha. O que seria interessante vocês observarem como o homem no Paleolítico, ele já tem uma noção muito, muito real do animal. Alguns autores já começam a ver que existem homens que se dedicavam a desenhar realmente nessas cavernas. Claro que com um ritual mágico, não era a coisa para enfeitar a caverna, mas esse olhar do caçador, daquele que conhece a sua presa, aquele que vai e faz a mira, é muito próximo do olhar do desenhista. Aqui vocês veem já, por exemplo, né, na Argélia, a figura humana aqui, os movimentos, por exemplo, né? Como que eles já tinham essa noção do movimento, é como se eles pudessem realmente já reproduzir com uma precisão enorme os diferentes tipos de animal. Já a cabeça
se movendo, né? Aqui as grutas de Chauvet, que ficaram conhecidas muito recentemente na França, que descobriram coisas incríveis de técnica, de movimento, impressionante. Lascaux, que também é fechado ao público, mas já conhecida há mais tempo, né? Um movimento impressionante. Já o homem sedentário do Neolítico, né? Já podendo trabalhar com agricultura, começa uma abstração muito refinada, né? Baseada na figuração. Esse trabalho do Egito eu acho fantástico, ele mostra bem claramente duas características básicas do desenho da criança, que é o rebatimento e a transparência, né? Um lago, piscina visto de cima, com os peixes e tal ali dentro, como uma transparência. A pintura servia como mostrar, enfim, os feitos e a vida dos grandes faraós e tudo mais, como uma para conseguir a vida eterna, etc. Então era como uma história em quadrinhos, assim, vai contando a vida dele, mas não precisa ele ser identificado de uma forma realista. Então não havia necessidade. Esse é o símbolo da água, esses tracinhos em zigue-zague, né? Essa lei do frontalismo, quer dizer, um pé mais pé visto de perfil, né? Ao mesmo tempo, o tronco é mais fácil de se desenhar, é mais fácil de se identificar visto de frente, né? Uma visão frontal. O perfil do rosto é mais fácil quando é de perfil, então eles fazem essa espécie de deformação para que as pessoas fiquem visíveis, mas ao mesmo tempo não existe nenhuma necessidade de mostrar a figura como ela é. Então, assim como existe na biologia essa lei da a função faz o órgão, né? Aqui também a função faz a forma. Naquela época não é que eles não soubessem desenhar, muitas vezes eles até sabiam desenhar, e a gente vai ver depois. Mas eles não precisavam desenhar, não havia essa necessidade. Aqui, por exemplo, o Akhenaton e a Nefertiti, que foi um grande faraó que trouxe uma enorme diferença para as artes e tudo, foi um período artístico super, super importante no Egito, mas que depois, com a morte dele e tudo, acabou também piorando. Esse trabalho é incrível porque ele mostra que os egípcios podiam desenhar as coisas de observação com uma precisão incrível. Esses pássaros, cada espécie podia ser reconhecida. Então vocês imaginam que eles sabiam desenhar, eles só não tinham uma necessidade de realismo. Agora começa a Grécia, começa aquilo que se, enfim, que vai dar origem à história da arte, quer dizer, os gregos já tinham bebido da fonte dos egípcios, né? Já existia uma... Depois houve toda essa coisa do Egito ter sido invadido pelos romanos e tudo mais. Então, esses vasos gregos aqui mostram alguns desenhos que já são de frente. Esse vaso grego é muito importante porque é a primeira vez que eu saiba que se tem um pé de frente, o desenho de um pé de frente. E para isso foi preciso inventar novos códigos, códigos muito sofisticados de desenho. Aqui são trabalhos muito incríveis de Roma, mas do Egito romano, né? O Egito, uma fase do Egito bem depois,
primeiro século, segundo século, primeiro século, 100, cento e poucos depois de Cristo já, o Egito já dominado pelos romanos. Então vocês imaginam aqui, nessas urnas funerárias, os primeiros cristãos também. Então, assim, vocês imaginam a modernidade desses retratos, né? Em geral, a força dramática é dada muito nos olhos. Tá? Eles têm muita coisa no Louvre, são coisas fantásticas. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção para a gente fazer um exercício aqui, porque eles são desenhos muito simplificados também e com uma força muito grande. Se no Egito Antigo, em Roma e na Antiguidade, a pintura era plana, no Renascimento ela começa a ter uma necessidade realista, então adquirir profundidade, tanto na representação da figura humana, determinadas figuras que queriam ser eternizadas, como da própria paisagem, que era mais raro, mas existia. O autorretrato foi um assunto muito desenvolvido ao longo da história da arte. Então, principalmente no Renascimento, a grande maioria dos artistas já, ou pelo menos uma vez na vida, ou alguns durante toda a sua vida, se autorretrataram. Aqui é o caso do Dürer, né, que se retratou em diferentes momentos e de diferentes formas, né? É um grande desenhista, artista alemão, do Renascimento alemão, grande gravador, grande pintor. Aqui um retrato do Rafael, em que ele se retrata dentro de um quadro, com um detalhe, né? Aqui é os grandes e conhecidos autorretratos do Rembrandt, que foi mostrando, inclusive, a decadência física e moral dele ao longo da vida, né? Porque ele foi um homem que era um pintor oficial, né? da Holanda republicana, e depois, por conta de uma série inclusive de mostrar denúncias políticas que ele fez e tudo mais, ele foi ficando num ostracismo muito grande e foi, enfim, também a vida pessoal dele e tudo, então ele foi mostrando isso nos autorretratos. Aqui o Ensor, já bem mais moderno, né? Aqui é século XIX, aqui é o Gauguin. Também Gauguin, já um retrato bem moderno do Gauguin, mesmo no Corran, bem expressionista já. O Magritte, outro trabalho do Magritte muito interessante, porque o Magritte, durante toda a obra dele, ele questiona muito o que é isso do tema e do conteúdo, né? Isto não é um cachimbo, né? Isso é o retrato de um cachimbo, é o código de um cachimbo, isso é a linguagem, isso é o conceito, enfim, é um trabalho quase que o Magritte, mais do que surrealista, a meu ver, é um artista conceitual antes do tempo. Esse é um trabalho de autorretrato também de uma artista do século XX, que é a Frida Kahlo, que toda a obra dela é um autorretrato. Esse é do Francis Bacon, pintor inglês também, do Picasso, bem geometrizado. Austríaco, Arnulf Rainer, tem muito de humor, um humor cáustico. E nós vamos terminar com esse autorretrato fantástico do David Hockney, só com lápis, que é o material que a gente está usando por enquanto, para poder se concentrar mais na maneira de trabalhar. A gente pode ficar 3 anos só com lápis.
Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer um popurrí de técnicas assim, pelo menos no início, acho que não precisa. Acho que a gente só se perde, mas enfim, cada um. E se quiserem usar cor, tudo bem, não aconselho, mas se quiserem. Então esse é um autorretrato só com lápis preto, comum, pode ser com lápis B e tal, e ele, 6B, enfim. E ele trabalha também com a borracha, mas não para apagar, mas para dar certos efeitos, às vezes, com a borracha. Isso vocês podem procurar na internet. David Hockney é um artista que trabalha muito com lápis de cor também. Então, vocês vão fazer um autorretrato. Isso é um dos exercícios. Se quiserem, façam. Se não quiserem, passem para o segundo, tá? Esse autorretrato vai ser de frente, através de 3 maneiras: de imaginação, de observação no espelho e de memória. Essa imaginação, às vezes, é o que eu gostaria de ser, ou o que eu imagino que eu seja. Depois vocês vão escolher uma dessas maneiras de fazer o autorretrato, de observação, por exemplo, e vocês vão fazer esse autorretrato de perfil, tentar se ver de perfil no espelho, ou de imaginação de perfil. Depois de 3/4, tá? E depois vocês vão fazer um autorretrato à maneira de 2 artistas que vocês vão procurar na internet de períodos bem diferentes, tá? Dentro da história da arte. Pode ser lá do renascentista, mas procurem ver desenhistas. E outro bem atual. E o outro exercício que vocês podem fazer, um ou outro, ou os 2, como quiserem. Nada do que a gente propõe aqui é obrigação, aqui é um trabalho lúdico para que vocês se divirtam também, né? Ou desenvolvam o desenho como quiserem. Esse trabalho seria um trabalho com o vaso de plantas, tá? Esse vaso de plantas pode ser real ou imaginário, e vocês vão trabalhar, de preferência que seja real e imaginário, que vocês possam ter essa possibilidade. Se não tiver, façam só o imaginário ou de memória. Então, vocês vão fazer um trabalho que seja da maneira mais suave possível, olhando para esse vaso, e depois da maneira mais agressiva possível. E depois vocês vão fazer a maneira de um artista que aí vocês vão pesquisar o que quiserem, pode ser antigo, moderno, como quiserem. O primeiro exercício da primeiro encontro, girar esse vaso e fazer ele girando também pode ser, tá bom?